é tudo falcatrua, é tudo fake news, aquela história na época, né? Tudo boato, que ele gosta de mulher, que não gosta, né? Ele gosta de... E aí começou a colocar isso. É curioso que hoje você talvez seja a maior referência de sobre jornalismo automobilístico, né, do Brasil. E assim, eu te ouço há muitos anos, te acompanho direto na Jovem Pan, eu ouço a Jovem Pan desde 1994, Nossa. que eu ouço a Jovem Pan desde que eu comecei a trabalhar. E é curioso que as pessoas não te conhecem como engenheiro, e sim Não. como jornalista. Mas se você não fosse engenheiro, talvez você não teria essa credibilidade, você não conseguiria falar tão tecnicamente, porque eu sempre achei estranho, eu não sabia há tempos atrás que você era engenheiro. E eu achava estranho, eu falei, meu, como é que esse cara sabe tudo isso? Né? Por que você não se apresenta mais como engenheiro em vez de como Na jornalista? verdade, essa mudança foi ela muito orgânica, Léo, porque eu vejo assim, até hoje eu utilizo dois grandes atributos da engenharia naval. Uma é não deixar o barco afundar. Isso, isso Que vale ótimo. para qualquer atividade. Sim. Mas agora, a principal é metodologia. Você é engenheiro, você sabe, eu acho que a maior escola que a gente tem da engenharia ela é trazer metodologia para o que você faz. Eu uso muito metodologia hoje no meu universo de trabalho, seja na época que eu fui fotógrafo, hoje como jornalista automotivo. A minha história começou dentro do jornalismo como automobilismo. E primeiro assim, obrigado por me considerar aí dentro desse ranking, bem ranqueado no automobilismo, mas é que eu vim de uma época que ela era até covardia você hoje conseguir falar de automobilismo numa época tão fértil. Eu peguei, claro, eu trabalhei junto com o Emerson na Fórmula Indy, é um grande amigo meu, mas a minha história na Fórmula 1, ela começou em 86. 86, o GP da Hungria, foi o primeiro ano que o GP da Hungria entrou para o calendário da Fórmula 1. E 86 também marcou aquela ultrapassagem espetacular que o Nelson Piquet faz na segunda tentativa em Húngaro-Ring para ultrapassar o Senna Sim. de Lotus, que ele sai praticamente com o carro nas quatro rodas, como se fosse um kart, e manda um sinalzinho não tão amistoso para o Ayrton quando ele consegue fazer a ultrapassagem. Mas lembrando, o Ayrton não era retardatário, o Ayrton estava brigando por posição e segurou no braço, como o Nelson ultrapassou no braço. E aí eu consegui ver, em pista e trabalhando, o terceiro título do Piquet em 87, os três do Ayrton, né? Eu consegui ver 88, 89 e 91, e de lá para cá, toda a história do Ayrton na pista, fora dela, e também, infelizmente, aquele 1º de maio fatídico de Sim. 94. Então, por ter esse database tão forte, a minha credencial ela ficou muito mais forte como automobilismo, porque na época, embora todas as corridas, por ter o Ayrton Senna, principalmente na pista, tinha cobertura do Brasil inteiro, a gente tinha 12, 14 jornalistas, você nunca mais viu isso numa Fórmula 1. Então, na Jovem Pan tinha Nilson César, tinha o Dinei Edson, pela Bandeirantes, tinha Desculpa, 14 jornalistas brasileiros? brasileiros, Nossa. e em todas as etapas. Todas as etapas. Então, tinha Luiz Roberto Múcio, que hoje está na Globo, eu não lembro na época se era Rádio Globo ou se era CBN, mas tinha o Odinei da Bandeirantes, tinha Nilson César da Jovem Pan, e sempre com um comentarista junto. Era impressionante, tinha Jornal de Minas, Jornal do Sul, Jornal do Nordeste, Mário Andrade Silva, que foi Folha de São Paulo, junto com Flávio Gomes, que está aí até hoje na estrada. Hoje o Mário Andrade Silva ele é o diretor-geral do Rally dos Sertões. Ele já foi do COB, já foi assessor de imprensa aí de vários, da Reuters. Então, assim, ela formou feras realmente do jornalismo, mas que tomaram outras vertentes. Poucos hoje continuam no automobilismo, acho que Flávio Gomes é um deles, muito forte, né? Eu continuo com automobilismo e automóvel, mas tem poucos. Então, quando remetem alguma história daquela época, que para mim é a época de ouro da Fórmula 1, Sim. principalmente para os brasileiros, eu estava presente em todos os grandes prêmios. Então, a minha relevância, ela vem não tanto pelo conhecimento, mas de maneira muito orgânica, Léo, por eu participar, por estar ativamente na pista e ter sido um privilegiado de cobrir de 86 até 99, ou seja, todas as temporadas, que eram 16 provas só, todas as etapas. Então eu fiz uma conta, um dia eu cobri 225 grandes Grandes prêmios de prêmios. Fórmula 1. Depois de 99 ainda cobri alguns, mas muito mais esporadicamente. Mas eu acho que esse database, para mim, ele me colocou dentro de um mercado
com poucos que cobriram em loco essa época de ouro para os brasileiros da Fórmula 1. Você me fez até lembrar de uma história, nem tava na pauta isso aqui, mas você fez me lembrar uma história, agora você falou do Piquet. Eu ouvi dizer que tinha um boato antigamente, falso, de que o Ayrton Senna era gay. E dizem que parece que foi o Piquet que lançou esse boato, porque ele teria saído com uma mulher que namorou ele. É verdade essa história? O boato, sim, é verdadeiro, né? Aconteceu isso. O Piquet tinha uma relação muito grande com a imprensa italiana. Tudo que o Piquet colocava para a imprensa italiana, e ele colocava, olha, estou falando para vocês em off, ele já sabia que Aí ia sair. ele plantava a notícia onde ele queria, porque gostavam muito dele, do jeito dele, né? Então ele sempre curte muito. Ele só teve um desagravo ali quando ele falou que o comendador Enzo Ferrari era gagá. Né? Então aí a imprensa italiana, os tifosi italianos, e o próprio comendador tirou ele da linha de frente de qualquer possibilidade de um dia ele sentar pela Ferrari. Ele tava bêbado quando ele falou isso? Não, o Piquet sempre foi muito irreverente, ele fazia piada e assim, e esse era o lado legal dele, sempre foi muito genuíno, muito cristalino. Sim. Tudo começou quando o Ayrton já estava na Fórmula 1, em 87 o Piquet já tinha sido campeão mundial, e o Ayrton se afastou durante a silly season, ou seja, durante a final do ano, da mídia. E não conversava com ninguém, e foram perguntar para ele depois, para o Ayrton, por que ele tinha se afastado, por que ele não estava conversando com ninguém, por que foi esse afastamento. E a resposta dele, na verdade, foi o gatilho para isso tudo. Ele falou que ele tinha saído de cena para deixar os holofotes em cima do Piquet, porque senão ninguém valorizaria o título dele no Brasil. Tipo assim, que ele precisou sair de cena para darem mídia para o Piquet. Claro que deixou o Piquet emputecido. E já tinha uma história do Ayrton. Ele sempre ia com um empresário, com um amigo da família, que segurava a pasta dele, que é normal, segurava o capacete dele. E no momento de pouco dinheiro, normalmente até nós jornalistas fazemos isso muito, dividir quarto com jornalista. Eu cheguei a ficar com 5 jornalistas em Riolo Terme, em Imola, que era para economizar dinheiro. E o Ayrton, numa época, tinha essa pessoa, né, amigo e tal, dormindo junto com ele no quarto. Bom, bastou isso pro Piquet. Aí o Piquet começou a falar. Aí o Piquet falou que vocês já repararam que ele não tem namorada, que não aparece com ninguém, que é tudo falcatrua, é tudo fake news, aquela história na época, né? Tudo boato, que ele gosta de mulher, que não gosta, ele gosta de... E aí começou a colocar isso. Aí o Senna veio com o contraponto, que aí piorou ainda a história. O Ayrton já tinha namorado a Catherine, que era mulher belga na época do Piquet, e falou, então pede para ele perguntar para a mulher dele se eu sou gay mesmo ou não. Mas a esposa, era a esposa do Nelson Piquet? A esposa, naquela época do Nelson Piquet, a Catherine... O Ayrton Senna já tinha saído com ela? Já tinha namorado com ela. Eita. Então, aí virou uma quizumba que não teve mais fim. E o que o Piquet falou quando o Ayrton Senna falou isso? Ainda nem lembro, mas teve trocas de farpas dos dois lados e o Piquet continuou alimentando isso. Teve mais uma história que eu não lembro exatamente, mas o Ayrton, enquanto na Lotus, ele saiu da Lotus e o Piquet entrou naquela Lotus que era patrocinada pela Câmara, uma Lotus amarela, que ele foi já amarelinha. Amarela. E que o Piquet foi companheiro do Satoru Nakajima. Sim. Antes de entrar, o Ayrton teria vetado a entrada do Piquet, mas que isso era normal entre pilotos do mesmo país pela dificuldade de arrumar patrocínio. Você tem 2, 3 empresas que tem 2 brasileiros em equipe de ponta, fica difícil. Mas então, a própria equipe não ia querer, né? 2 brasileiros, também né? Ia ter isso. Poderia até querer da mídia, para o Bernie Eccleston, isso seria espetacular, né? Que era o chefão, o grande chefão da FIA. Mas, de qualquer maneira, teve essa história. Na minha leitura, o Ayrton era casado com carro de corrida. O foco dele era tão grande com o automobilismo, com o carro, com as provas, com tudo. O foco dele era tão grande que a vida dele era o carro de corrida. O que vinha depois disso era simplesmente acessório. Então isso deu margem aí, entrarem na esteira do Piquet. Tinha jornalistas que comentavam isso, outros que não comentavam tal, mas saiu sim realmente esse boato. Na minha leitura não era nada disso, né? Na verdade, o foco dele, do Ayrton, era o carro de corrida.